Dando sequência às nossas aulas, hoje a gente vai tratar um pouco dos aspectos de como analisar o sistema de comercialização. E a gente tem três grandes formas de analisar os agentes que atuam nesse processo de comercialização. Se a gente está falando de canais curtos de comercialização, canais longos, e qual a função principal que a comercialização desempenha para algumas cadeias agrícolas. Então, são elementos que vão perpassar também parte do estudo de mercado que vocês estão fazendo. Então, na sequência dos nossos módulos, né, a gente está aqui bem no meio, tá? Do nosso programa, em que de fato a gente já foi construindo as bases para entender os principais aspectos da comercialização, e a partir daqui, na próxima aula, a gente vai falar sobre os principais instrumentos de comercialização propriamente dito, e depois a gente vai analisar a competitividade das cadeias agroindustriais, uma vez que a gente já, entendemos os principais instrumentos de comercialização, aonde eles são mais adequados, quais as principais estratégias de comercialização, e aí vamos ver se os sistemas agroindustriais eles estão de fato sendo competitivos ou não. Tá? Então a gente está bem no meio do nosso conteúdo programático aí. Então, tem três grandes formas de analisar a comercialização. Uma que a gente chama de análise funcional, em que, de fato, a gente vê as principais funções da comercialização. E dependendo da cadeia agrícola que eu estiver avaliando, analisando, que vocês estão fazendo aí nos estudos de mercado, então a comercialização se a gente pensar, né, para as commodities agrícolas, ela tem uma função mais de troca e uma função auxiliar. Se a gente estiver falando dos FLVs, então a comercialização, além dessa função de troca, ela tem uma função física para manter a qualidade desses produtos. Então, eu preciso fazer a gestão eficiente da comercialização, porque ela também tem essa função física, tá? Então, na análise funcional, eu vou avaliar como se dá a comercialização a cada mudança do produto, desde a produção até de fato chegar ao consumidor final. Então, a gente diz que na análise funcional, a comercialização desempenha três grandes funções, que é, como eu já mencionei, a de troca, a física e as funções auxiliares, que tem a ver, por exemplo, com aspectos de padronização, políticas de apoio à comercialização, né? Então, de fato, a comercialização suscita políticas específicas para apoiar a comercialização de alguns produtos. A gente já vai detalhar um pouquinho. Então, para cada atividade agrícola, a comercialização ela desempenha essas três funções, sempre. Mas para algumas cadeias agrícolas, a comercialização tem um papel mais importante do ponto de vista de funções auxiliares ou simplesmente função de troca. Tá? Então, função de troca é o quê? É essa relação de compra e venda, formação de preço, quais são os elementos importantes, a gente já falou um pouquinho isso nas margens de comercialização, então, né, tem esses elementos de troca mesmo. As funções físicas, a comercialização também tem esse papel, né, de transporte, armazenamento, beneficiamento, é a gestão desse processo. Então, se a gente pensa aí nos FLVs, essa função física da comercialização é extremamente importante, porque eu tenho que acompanhar o processo de transporte. Se a gente estiver falando de produtos que precisam da cadeia do frio, então tem que fazer um transporte refrigerado, precisa ficar em câmara fria, ou tem que passar por um processo de beneficiamento. Se a gente pensar nas frutas, né? Um grande volume de frutas, né, chega
lá no Ceasa, vamos lá pensar, ou batata, uma coisa que acontece muito, né? Chega grandes quantidades de batata lá no Ceasa Campinas, por exemplo, tem determinados comerciantes ali, só que essas batatas precisam passar por um beneficiamento antes de ser colocada à venda. É um aspecto muito importante. Então, a comercialização, veja, não é só encontrar compradores e vendedores e fazer essas pessoas negociarem a partir, né, que é essa função de troca, e compradores e vendedores e negociarem um preço, né, que seja justo para ambas as partes. Não, tem essa função física. E quando a gente pensa em funções auxiliares, a comercialização também desempenha esse aspecto de padronização e classificação, faz parte do processo de comercialização. Então, um exemplo, se a gente pensar no arroz, tá? Prestem atenção lá nas embalagens do arroz. Tem arroz tipo 1, tipo longo fino, tem uma série de classificação. E aonde que isso acontece, esse processo de classificação? Quando que ele se dá? Durante a comercialização, tá? Existem também políticas de apoio, tá? Então, quando a gente pensa nas políticas agrícolas, a gente tem uma linha dentro de políticas agrícolas, formas de se fazer políticas para apoiar a agricultura, que é a política de crédito rural. Dentro da política de crédito rural, a gente tem uma política de crédito rural para apoiar a comercialização, que é a política de preços mínimos. Então, tem vários produtos em que o governo mensalmente publica um preço mínimo para a saca daquele produto. Então, o milho tem lá o preço mínimo. E o que indica esse preço mínimo? Tá? A gente tem aí mais de 34 produtos que tem esse acompanhamento do preço, e o preço estabelecido também, tá? Pelo governo. O que de fato acontece? Por exemplo, em 2014, a gente teve um estresse hídrico bem forte que afetou várias regiões do Brasil e principalmente ali na região Nordeste, que tem uma produção, né, não como a do Mato Grosso do Sul, mas tem uma produção importante de pecuária, tá? Ali regional. E nesse período aí de crise, né, de estresse hídrico, eles tinham que suplementar os animais com ração. E, né, grande parte da ração animal se dá com milho, né? Tem milho, farelo de soja, enfim, mas o milho é uma importante fonte, né, para a ração animal. E aí os produtores, os pecuaristas, eles precisavam comprar o milho, mas também o que aconteceu? O preço do milho, a produção do milho também foi afetada pelo estresse hídrico, né? Caiu um pouco a produção do milho e os preços aumentaram, né? Porque lembra lá da lei de oferta e demanda, né? Que a gente falou isso em aulas passadas. Então, nessa dinâmica de oferta e demanda, os preços caíram, por quê? Porque caiu a oferta, os preços subiram porque caiu a oferta do milho. Então, o milho estava sendo cotado a um preço mais alto. E aí os pecuaristas, eles também já estavam mais descapitalizados. Mas como o milho tem essa política de preços mínimos, né? O que isso garantia? Que os pecuaristas poderiam comprar milho da Conab, tá? Poderiam comprar o milho, que a Conab tem os estoques reguladores, tem um estoque de alguns produtos, né? Então, ele poderia comprar milho a um preço mínimo, tá? Então, ele não ia pagar o preço de mercado, ele ia pagar mais barato por esse milho para suplementar a ração animal, tá? Então, esses instrumentos de política de preços mínimos, vai safra, vem safra, ela acontece. Então, é uma garantia que nesse caso, nesse meu exemplo aí, que o pecuarista tem de comprar o milho àquele preço
que foi fixado pelo governo, tá? E aí, claro, todo mundo queria comprar milho, né? Porque através dessa política de preços mínimos, e aí o que o governo fez? Ele começou, cada pecuarista podia comprar uma cota, tá? Desse milho a esse preço mínimo também para garantir que todo mundo tivesse acesso, né, ao milho para suplementar a ração. Uma outra forma da gente analisar a comercialização, então, uma forma é a funcional, que avalia de fato a função, troca, física e funções auxiliares. Agora, como é que eu posso analisar a comercialização? Depende dos agentes que atuam nesse setor. Eu tenho os produtores, e esses produtores, depende da atividade agrícola que eu estiver falando, esses produtores, eles vendem direto para o consumidor final ou não? Eles vendem para um atravessador, para um intermediário que vai levar isso para uma central atacadista, e dessa central atacadista vai para uma central de varejo, e aí sim vai para os consumidores finais. Ou não, eu estou falando de um produto que vai para a indústria. Vamos pensar na laranja, o grupo da laranja. É laranja de mesa ou é laranja para a indústria, para produção de suco? É para a indústria. Bom, então, quem é mais forte nessa, né? Isso complementa com a análise estrutural. Bom, então eu começo a ver o tamanho desses canais de comercialização e a traçar um pouquinho o perfil desses agentes. Produtor rural de laranja, depois eu tenho uma indústria. Como é que é essa indústria? É uma indústria brasileira? É uma indústria... Eu tenho muitas empresas processadoras de suco de laranja. Elas são cooperativas? Não são cooperativas? É uma empresa de capital aberto? Enfim, aí eu começo a mapear isso para entender qual que é a relação de força. Os citricultores, eles têm mais margem de negociação de preço ou não? Então, isso vai lá para análise estrutural. Mas essa análise institucional é eu desenhar esse panorama, tá? E aí a gente consegue identificar se a gente está falando de um canal que a gente chama de canal nível zero, que é o produtor vendendo direto para o consumidor final, né? Então a gente tem exemplos desses mecanismos de comercialização que a gente vai tratar mais nas próximas 2 aulas, né? Ou não, eu tenho intermediários que vai levar isso para uma central atacadista, depois para um varejo. Então vamos pensar lá no Ceasa, tá? O Ceasa é uma central atacadista, né, de muitos produtos agrícolas. E aí, então, os produtores, em geral, tá? Tem alguns produtores que também têm as estruturas de venda dentro do Ceasa, os chamados box. Por falar nisso, eu estou vendo se a gente consegue uma visita para a Ceasa, mas a gente discute isso presencialmente. Seria uma visita técnica, né? Então, vamos ver. Então, os produtores, alguns também têm box, então eles são produtores e comerciantes, tá? Enfim, mas o que em geral acontece, os produtores negociam isso com um intermediário que leva, então, para os comerciantes lá na Ceasa, que é uma central de atacado, e aí as redes menores, os supermercados assim, de bairro, né? Não estou falando das grandes redes de varejo, porque elas compram também muitas vezes direto do produtor rural. Então, o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Carrefour, eles têm fornecedores, eu já falei isso em outras aulas, eles têm fornecedores diretos. Então, o produtor rural vende direto para o Pão de Açúcar. Então, o Grupo Pão de Açúcar tem lá um grupo, já tem uma lista de produtores de determinadas frutas, legumes e verduras que fornecem para eles. Tá? Então, também tem isso, tem esse canal curto que, em vez de ser
direto para o consumidor final, o produtor vende para o Grupo Pão de Açúcar e o Grupo Pão de Açúcar é que vende para o consumidor final. Então, isso é uma forma de analisar um sistema de comercialização, de entender se eu estou falando de canais curtos, canais longos, de propor estratégias. Olha, identificamos aqui que para essa, né, dos exercícios do estudo de mercado é vocês proporem, né, avanços para a cadeia que vocês estão analisando, a partir dos desafios que vocês identificaram. Então, vocês vão poder propor estratégias. Bom, então, olha, canais curtos de comercialização pode auxiliar. Então, nessa análise institucional, eu também posso ver, além desse tamanho do canal de comercialização, se tratam de uma cadeia em que as empresas que aí atuam, né, são integradas verticalmente ou são integradas horizontalmente. Então, esse aqui é um exemplo bem clássico de uma integração vertical, tá? Que é a Sapori, é aqui da região, né? Lá da região de Limeira, que produz conservas, dentre elas conservas de mini milho. E o que aconteceu? Eu deixo aí outros exemplos também para vocês entenderem o que é essa integração vertical. O que aconteceu? A Sapori é uma empresa de produtos, né, alimentares aí, mas ela não se dedicava à produção do insumo. Só que o mini milho é um produto uma matéria-prima bem específica, e ela não estava conseguindo comprar isso no mercado, né, na quantidade que ela precisava. Enfim, aí o que a Sapori fez? Ela começou a produzir o mini milho, tá? Então, qual que foi a estratégia dela? Ela fez algumas parcerias com os próprios funcionários, a Sapori investiu em terra e tal, para, né, que seus funcionários produzissem mini milho que ia abastecer a sua agroindústria, tá? Então, foi uma estratégia, ou seja, Sapori, que fazia se dedica à agroindustrialização dos produtos, começou ela a produzir a sua matéria-prima para abastecer a sua indústria. Mas vejam, o negócio principal dela é a indústria de alimentos, né? Os produtos já processados e tal. Mas ela também começou a investir na produção da matéria-prima. Então, isso é um exemplo de integração vertical. E integração horizontal é quando a gente tem esse processo aí de fusão, de aquisição, empresas do mesmo segmento, do mesmo negócio se juntam para, então, ampliar as suas forças na comercialização. Então, a gente tem vários exemplos. Isso precisa, sim, ser harmonizado. Então, a gente tem um órgão regulador aqui no Brasil que avalia esse processo de fusão e aquisição para ver se não vai deixar de ter concorrência, né, no mercado. Enfim, às vezes vai para disputa, né, nesse órgão regulador, no CAD, para avaliar se esse processo de compra, né, não vai deixar o mercado muito concentrado, e com isso o poder, né, de força sobre os preços dessas fusões aí e aquisições podem interferir no mercado, tá? Então a gente tem vários exemplos na área de agroalimentos aí, né, da indústria de alimentos, tá? E aí a gente vai então para outra forma que está relacionada, é uma consequência dessa análise institucional, que é a análise estrutural dos mecanismos de comercialização, da comercialização. E quais são os elementos chaves para essa análise estrutural? Entender qual é a estrutura desse mercado em que a gente está avaliando, quem são os agentes, são pequenos, grandes, médios produtores rurais, como é a indústria que está junto, são grandes conglomerados, né? São grandes indústrias, não, são indústrias. Vamos pensar no trigo, por exemplo. Não, é uma indústria, tem muitas empresas brasileiras, sim ou não? São médias empresas que fazem, né, que trabalham com os moinhos, as empresas que fazem o processamento do trigo.
São grandes, pequenos? Em termos de produtores rurais, eu tenho uma concentração lá no sul. Ótimo. E como é que a produção do sul consegue abastecer esse mercado? A gente é autossuficiente no trigo? Não, a gente precisa importar. Então, essas empresas estão sempre, né, importando parte do que elas vão processar aqui para produzir farinha para panificação. Bom, então eu preciso, primeira coisa, entender a estrutura. Isso, a partir da estrutura dos agentes que atuam nesse mercado, vai definir a conduta. Então vejam, olha, os moinhos, eles são empresas, tem empresa brasileira, mas também tem muita empresa internacional, empresa argentina, enfim. E como a gente não produz muito trigo pelas nossas condições aí edafoclimáticas, né? Então a gente importa. Então vejam só, essas empresas elas têm que buscar estratégias para importar melhor esses produtos, enfim. Então ela tem toda uma conduta, tá? Dada a natureza do negócio que ela está atuando. E em função dessa conduta, das estratégias que ela toma para ser mais ou menos eficiente no mercado que ela atua, vai definir o desempenho dela. Se ela participa muito no mercado de exportação, de importação ou de produção. O Brasil, ele é um importante exportador do complexo soja. Então, em termos de... Por quê? O complexo soja, se a gente estiver analisando a cadeia, ela tem uma estrutura tal de grandes produtores, né, que tem uma conduta, uma estratégia, né, voltada para abastecer esse mercado através das tradings agrícolas, da DM, da Bunge, da Cargill, enfim. E aí, como são empresas transnacionais, essa cadeia tem um desempenho em termos de participação no mercado internacional bem significativo. Então, o Brasil é o principal exportador de soja, de complexo soja, né, do mundo. Então, a partir da estrutura, da conduta desse mercado, implica em que o Brasil é eficiente no complexo soja, porque eu tenho um market share, uma participação no mercado, tanto em produção quanto exportação muito grande. Então, o Brasil é o maior produtor, é o maior exportador, ou seja, tem um market share altíssimo. Então, a análise estrutural, eu consigo, né, fazer esses 3 pontos. Primeiro, eu avalio a estrutura, a conduta das empresas que atuam nesse mercado, e isso vai se refletir nos resultados econômicos. Se participa muito do mercado, se tem altos lucros. Então, é o que a gente chama de análise, estrutura, conduta, desempenho. Vocês vão ouvir falar muito disso quando estiverem analisando os mercados aí que vocês estão avaliando, tá? Então, isso aqui é um pouco essa tabela reflete um pouco a estrutura e a conduta. Por quê? Se eu estiver falando de um mercado, né, ou de uma cadeia agrícola, que eu tenho muitos vendedores, né, muitos produtores e muitos compradores, a dinâmica de preço vai se dar, né, no livre mercado, enfim. Então, as estratégias, né, tanto de produtores como de compradores, elas vão caminhar um pouco de tentar agregar um pouco de valor no seu produto, fazer uma estratégia diferenciada, fazer um acordo para tentar melhorar essa dinâmica de preços. Bom, agora eu estou falando aí, por exemplo, de uma cadeia, né, em que eu tenho apenas um fornecedor, apenas um vendedor, né, que são esse mercado aí de concorrência imperfeita, o que está aí em vermelhinho. Então, se a gente pegar tanto o monopólio quanto o monopsônio, que estão aí nesses extremos, então se eu pensar em monopólio, eu tenho um único vendedor, né, e tenho muitos compradores.
Então, quem é que vai definir o preço aí? Quem tem o poder maior sobre o preço na conduta que vai praticar no mercado, né? Então, quem tem maior influência aí é o próprio vendedor, né? O produtor. Então, às vezes eu dou um exemplo agora, não é exatamente assim, mas se a gente pensar na Rússia, se a gente estivesse avaliando o mercado de fertilizantes, por exemplo, de base potássica. Então, sim, a Rússia ela é um importante, né, fornecedor aí de cloreto de potássio para o mundo. E aí, como a agricultura baseada em fertilizantes, então eu tenho muitos compradores, tá? Claro, não tem só a Rússia, mas a Rússia vamos pensar, digamos que, né, ela é o grande produtor aí, não chega a ser um monopólio, porque a gente tem outros fornecedores, mas digamos que fosse assim. Então, quem é que tem mais poder sobre a definição do preço? É a Rússia, né? E aí os compradores ficam sujeitos à política de preços que a Rússia vai definir. E é um produto que todo mundo precisa. Veja, né, o que está acontecendo agora por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia, né? Então, o Brasil aí pode ter a sua agricultura comprometida para as próximas safras, se o fluxo, né, normal aí de comercialização de fertilizantes não voltar ao normal. Enfim, então esse quadro, tá? Eu deixo bem explicadinho aí o que é cada um deles, representa exatamente isso. Olha, qual que é a estrutura desse mercado? Eu tenho muitos vendedores, poucos compradores. O que isso interfere na conduta dessas empresas que vão atuar nesse mercado? Elas são mais flexíveis a acordos de preço? Sim ou não? Se eu estou falando de um mercado muito concentrado, que só eu compro aquela determinada matéria-prima, né? E são muitos vendedores, né? Se a gente estiver falando aí do monopsônio, bom, então eu que sou a compradora, eu é que tenho mais poder de barganha sobre o quanto, né? E de quem eu vou comprar. Eu vou comprar daquele que me vendeu um produto, uma matéria-prima, né? Vamos pensar assim, um produto agrícola lá de qualidade superior, que tenha alguma, né? Que tenha qualidade ou que tenha regularidade no fornecimento dessa matéria-prima que eu uso para minha indústria, por exemplo. Enfim, tá? Então, a estrutura desse mercado, dessa atividade agrícola, em função dessa estrutura, implica na conduta das empresas e dos atores, dos produtores rurais que atuam aí, que vai levar a um desempenho, tá? E o desempenho vai ser o quê? São as empresas, os produtores rurais que têm mais lucro, que têm mais participação no mercado, ou seja, o Brasil tem um desempenho eficiente na cadeia da soja, então tem um market share tanto em produção quanto exportação alto, tem qualidade superior, enfim. Então, a estrutura leva a uma determinada conduta que vai ser praticada pelas empresas, pelos produtores rurais, que vai definir, vai levar a um maior ou menor desempenho, tá? A uma maior ou menor eficiência no mercado que a gente estiver avaliando. É isso, nos vemos presencialmente para as dúvidas.